Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vandarno, sou professor de matemática do 8º ano aqui da Escola Municipal Barra Azul. Hoje nós vamos estudar um conteúdo super interessante chamado Princípio Fundamental da Contagem ou Princípio Multiplicativo, tá bom? Aí vocês vão me perguntar, professor, do que se trata esse conteúdo? Esse conteúdo trata do número de possibilidades de um determinado evento ocorrer. E esse evento vai ter várias etapas independentes e sucessivas. Portanto, o princípio multiplicativo da contagem, ele é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades, tá certo? Vocês vão me dizer assim, professor, eu entendi mais ou menos. Nessa aula, nós vamos resolver vários exemplos, onde eu vou mostrar duas formas que vocês podem estar resolvendo e vão perceber que esse conteúdo é super simples, tá bom? No primeiro exemplo diz o seguinte: no aniversário de Ana Paula, ela ganhou 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras ela poderá se vestir com esses presentes? Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? Nós temos que identificar quais são as informações que a questão está nos dando. Ele falou aqui, que ela ganhou 2 saias, certo? 2 saias e 4 blusas. Até aí tudo bem, certo? E o que é que ele quer saber? Ele quer saber quantas maneiras, quantas formas ela poderá se vestir com esses presentes. Vamos primeiro separar algumas informações. Primeiro, ele falou que ela ganhou quantas saias? 2 saias. Dessas 2 saias, nós vamos chamar a primeira saia de S1 e a segunda saia de S2. E falou que ela ganhou 4 blusas. A primeira blusa nós vamos chamar de B1. A segunda blusa de B2. A terceira blusa nós vamos chamar de B3. E a quarta blusa vamos chamar de B4. Tá bom? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos resolver pelo diagrama de árvore. O que seria esse diagrama de árvore, professor? Espera aí, de árvore, não de árvora, perdão. O diagrama de árvore, ele nos mostra de maneira visual as possibilidades que Ana Paula poderá utilizar esses presentes. De que forma? Primeiro, vamos pensar assim, se ela escolher a primeira saia, que é a S1, quantas blusas ela poderá utilizar com essa saia? Quantas opções de blusas ela poderá usar com essa saia? 4 opções, né? Que temos aqui a blusa 1, a 2, a 3 e a 4. Então, ela pode usar a primeira saia com a primeira blusa, a primeira saia com a segunda blusa, a terceira saia com a terceira blusa e a primeira saia com a quarta blusa. Tá certo? Se ela escolher usar a primeira saia com a primeira blusa, nós temos que combinação S1, B1. Saia 1, blusa 1. E assim vai ser sucessivamente. Saia 1, blusa 2. Saia 1, blusa 3 e saia 1, blusa 4. Até aí tudo bem? Agora, caso ela escolha sair com a saia 2, vamos colocar aqui, S2. Ela tem quantas opções de blusa para sair com a saia 2? 4 também, não é isso? Então vamos lá, Saia 2, B1. Saia 2 com a blusa 2. Saia 2 com a blusa 3. E saia 2 com a blusa 4.
Então, nós formamos aqui outras combinações. Quais foram elas? Saia 2B1, então eu coloco S2B1. Saia 2B2, S2B2. Saia 2, blusa 3, S2B3. Saia 2, blusa 4, S2B4. Tá certo? E agora o que é que a gente faz? Nós vamos contar quantas combinações e quantas possibilidades ela poderá se vestir. Ou seja, quantas maneiras. Ela pode sair com a saia 1 e a blusa 1, é uma possibilidade. Ela poderá sair com a saia 1 e a blusa 2, é uma segunda possibilidade. Saia 1, blusa 3, terceira possibilidade. Saia 1, blusa 4, quatro possibilidades. E se ela escolher sair com a saia 2? Saia 2, blusa 1, quinta possibilidade. Saia 2, blusa 2, sexta possibilidade. Saia 2, blusa 3, sétima possibilidade. E saia 2, blusa 4, 8 possibilidades, tá certo? Então, o que é que a gente fez aqui? Nós organizamos as possibilidades, ou seja, as maneiras, como está pedindo aqui o probleminha, no formato de diagrama de árvore, porque nós estamos organizando de que forma? De forma visual. Nós conseguimos ver as possibilidades que ela poderá se vestir. E se eu fosse resolver... Deixa eu colocar aqui um 3, tá bom? Que é o terceiro passo de resolver a questão. E se nós quiséssemos resolver pelo princípio multiplicativo, tá bom? Da contagem. A gente ia fazer assim, ó. Um tracinho e outro tracinho. Ia colocar aqui, ó, saia. E aqui ia colocar blusas. Quantas saias ela ganhou? Duas. Duas saias. Certo? E quantas blusas ela ganhou? 4. 4 o quê? 4 blusas. Então, para eu descobrir quantas maneiras ela pode se vestir, é eu só colocar aqui um pontinho de multiplicação, certo? Ops. Um pontinho de multiplicação e colocar o igual. Nós estamos falando do princípio multiplicativo da contagem, tá certo? Então, é só fazer 2 vezes 4, que vai dar quanto? 8. 8 o quê? 8 maneiras. Então, novamente, só para vocês relembrarem. Nós fizemos primeiro, identificamos os elementos que a questão nos deu, organizamos ele de forma visual no diagrama de árvore. Vimos aqui que ela tinha 8 possibilidades de se vestir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora nós utilizamos o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, para descobrir também que poderíamos fazer dessa forma essa questão, tá certo? Vejam só, supondo que ela tinha ganhado, tá certo? Vamos aqui para esse quadro em branco. Supondo que ela tenha ganhado 8 saias. 8 saias. E 10 blusas. Certo? Nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que se nós formos montar aquele diagrama de árvore, se nós quisermos organizar de forma visual, vai ficar muito extenso e vai ser muito trabalhoso. Então, quando vocês se depararem com questões que dá um número muito grande, de muitas possibilidades, como é esse exemplo, se caso Ana Paula tivesse ganhado 8 saias e 10 blusas, quantas maneiras ela poderia se vestir? Então, ao invés de nós organizarmos de maneira visual, para facilitar a nossa vida, é só a gente fazer o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. A gente coloca 2 tracinhos, coloca aqui embaixo o nome saias, para saber quais são os elementos que estamos utilizando. Blusas. Quantas saias ela ganhou? 8.
E quantas blusas? 10. Para saber quantas formas ela poderia se vestir, o que é que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos fazer uma multiplicação. Uma multiplicação, tá certo? Colocar aqui o sinal de igual. E faço 8 vezes 10, dá quanto? 80. 80 o quê? 80 maneiras que ela poderá se vestir, tendo 8 saias e 10 blusas, tá certo? No exemplo 2 diz o seguinte: a professora Paula lançou uma moeda honesta 2 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então, inicialmente eu vou dizer a vocês o que é uma moeda honesta. Uma moeda honesta é quando a moeda tem os dois lados. Ela tem um lado que é a cara e no outro lado é a coroa. E nesses lançamentos que Paula fizer, não vai ter como ela trapacear, tá certo? Então vai dar ou cara ou coroa, tá certo? Segundo, ele falou que ela lançou 2 vezes. 2 vezes. Então, primeiramente, a gente vai chamar cara de C. Vou colocar um aqui em cima. Peraí, deixa eu apagar aqui só para organizar melhor. Primeiro, nós vamos chamar cara de C e coroa de K, tá certo? Só para a gente não estar escrevendo cara, coroa, tá certo? Nós vamos simplificar o nosso diagrama de árvore. Em segundo lugar, nós vamos montar de forma visual o que? O nosso diagrama de árvore. Tá bom? Então vejam só, foram 2 lançamentos. No primeiro lançamento, então vejam só, no primeiro lançamento nós temos quantas possibilidades de resultado? Nós temos a possibilidade de ser cara ou coroa, certo? Deixa eu colocar só esse aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui. Coroa. Tá bom? No segundo lançamento, por que, professor, o segundo lançamento? Porque a questão está dizendo que ela lançou a moeda 2 vezes. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Lançou 2 vezes. No segundo lançamento, ela também tem 2 possibilidades. Que pode ser cara ou coroa. Tá bom? Se no primeiro lançamento desse coroa, no segundo lançamento ela teria quantas possibilidades? 2 também, que seria cara ou coroa. Então, quantas combinações foram possíveis nessas nossas suposições? Nós temos cara, tá bom? Então, tem aqui, ó, C. Nós temos cara, coroa, C, K. Nós temos coroa, cara, K, C, e temos coroa, K. Então, de quantas maneiras seriam possíveis? Quantas sequências seriam possíveis de cara ou coroa? 4 maneiras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 maneiras. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas é necessário a gente fazer esse processo de diagrama de árvore? Não é necessário, certo? Mas pode haver questões que peçam que vocês façam dessa forma. Existem questões como essa que são mais simples, que é interessante que a gente faça para a gente poder ver a representação desses lançamentos, a representação dessas possibilidades. Tá bom? Mas caso vocês queiram resolver pelo princípio multiplicativo, que eu vou fazer aqui do lado, ó, aqui em cima, que é a forma 3, fica mais simples. O que é que vocês iriam fazer? Vocês iam colocar 2 tracinhos
Iam colocar embaixo dele primeiro lançamento e segundo lançamento. Tá certo? Para o primeiro lançamento nós temos quantas possibilidades? Nós temos duas possibilidades, que é a cara ou coroa. Então aqui vem o 2. E no segundo lançamento eu tenho quantas possibilidades de resultado? Duas possibilidades, que é a cara ou coroa. Então aqui eu coloco 2 novamente. Coloco aqui o pontinho de multiplicação e faço 2 vezes 2 é igual a 4. 4 o quê? 4 maneiras ou 4 possíveis sequências, tá bom? Ou 4 possíveis sequências quatro maneiras ou 4 possíveis sequências de cara ou coroa, tá certo? Então, fica aqui essa resolução para vocês, tá? Primeiro pelo diagrama de árvore, depois pelo princípio multiplicativo. Agora, vamos supor que ela tivesse lançado a moeda 6 vezes. Então, Paula ia lançar a moeda 6 vezes, certo? Se ela lançasse essa moeda 6 vezes, fazer o diagrama de árvore seria inviável. Por quê? Porque utilizaríamos muitas informações, ficaria muito extenso e seria cansativo para a gente. Então, a melhor opção seria nós utilizarmos o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Então, nós faríamos 6 tracinhos. Peraí, deixa eu botar mais retinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocaria primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto lançamento, quinto lançamento e sexto lançamento. Então, no primeiro lançamento, ela teria quantas possibilidades? 2 possibilidades, que seria cara ou coroa. Se ela jogasse a moeda novamente, quantas possibilidades de resultado ela teria? Teria 2 possibilidades, que poderia ser cara ou coroa. Da mesma forma, no terceiro lançamento, no quarto, no quinto e no sexto. E aí é só colocar os pontinhos da multiplicação. Igual. E eu vou fazer 2 vezes 2 é igual a quanto? 4. 4 vezes 2, aqui ó, 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a quanto? 16. 16 vezes 2 é igual a quanto? 32. Perdão, 32. Aqui. E 32 vezes 2 é igual a quanto? A 64 possibilidades. Tá certo? Então, quando vocês virem que o número é muito extenso, que a quantidade de vezes que aquele evento vai se repetir é muito grande, optem por fazer assim, ó, pelo princípio fundamental da contagem, porque fica melhor para vocês. Fica mais simples, tá bom? 64 possibilidades. Vamos para o próximo exemplo. Dando continuidade à nossa aula, vejam só, nesse exemplo 3, a partir deste exemplo, nós não vamos mais ficar montando aqueles diagramas de árvore. Por quê, professor? Porque se torna cansativo, tá certo? Nós vamos resolver as questões utilizando o princípio multiplicativo, porque é mais simples e aí também nós ganhamos tempo. Por exemplo, se fosse numa prova e nós tivéssemos algum tipo de questão, existem questões que são mais extensas. Se vocês fossem resolver todas as questões relacionadas a esse conteúdo utilizando apenas o diagrama de árvore, vocês iam perder muito tempo e a prova ficaria muito cansativa, tá certo? Então vamos lá. O professor Kleber foi a uma lanchonete e nesta lanchonete existem 4 tipos de salgado, 3 tipos de doces e 2 tipos de bebida, tá bom? De quantas maneiras distintas ele poderá fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida?
Então, primeiro, o que é que nós temos que fazer? Separar as informações. Então, ele disse que, vou botar aqui, tem 4 tipos de salgados, 3 tipos de doces e 2 tipos de quê? De bebidas. Tá certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, como é que a gente pode resolver essa questão? A gente vai colocar 3 tracinhos, um ao lado do outro. Vai colocar salgados, doces e bebidas. Tá certo? Quantos salgados ele disse que estava disponível nessa lanchonete? 4 tipos de salgados. Quantos tipos de doce tem nessa lanchonete? 3 tipos de doces. E quantas bebidas? Tem 2 tipos de bebidas. Agora a gente vai colocar o sinal de multiplicação, que pode ser esse pontinho, ou também pode ser aquele xizinho que a gente utilizava anteriormente, tá bom? Sem problema nenhum. Fica a critério. Igual. Então, eu vou fazer 4 vezes 3 é igual a quanto? A 12. Eu vou colocar aqui em cima só para a gente lembrar do resultado. 12 vezes 2 é igual a quanto? A 24. 24 o quê? 24 maneiras distintas que o professor Kleber poderá fazer a sua refeição. E nessa refeição, nessas 24 maneiras, vai conter um salgado, um doce e uma bebida. Tá certo? No exemplo 4 diz o seguinte: quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Tá certo? Então, quais são as informações que ele nos deu? Ele quer saber quantos números naturais, quantos números de 2 algarismos podemos formar com os números de 1 a 6. Então, primeiro, o que é que a gente observa? Se são apenas 2 algarismos, nós vamos trabalhar com apenas 2 classes, que é a classe das dezenas e a classe das unidades. Quantas possibilidades eu tenho de números para colocar aqui na classe das dezenas? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 possibilidades. E na classe das unidades? 6 também, né? Então, vou colocar aqui o 6. Vou colocar o sinalzinho de multiplicação. Igual. 6 vezes 6 é igual a 36. 36 o quê? 36 possibilidades de números diferentes. De números, tá bom? Outra situação que podemos encontrar dentro dessas questões, dessa questão especificamente, é que poderia vir assim: quantos números naturais de 2 algarismos distintos? 2 algarismos distintos. Se viesse dizendo quantos números naturais de 2 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, a resolução seria diferente. Por quê? Porque aí a gente não poderia repetir os números, entendem? Aqui nessa primeira parte do exemplo, nós poderíamos repetir. Aqui poderia ser o número 1 e o número 1 seria 11, tá certo? Nós poderíamos repetir os números. Mas aqui, se viesse com a palavra distintos, vou até grifar para vocês se lembrarem, nós não poderíamos repetir esses números, tá bom? Então, trabalharemos ainda com a classe das dezenas e das unidades, certo? Nas dezenas, nós teríamos quantas possibilidades de números? 6 possibilidades. Eu poderia utilizar o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E nas unidades, eu vou poder repetir? Não, eu não vou, tem que ser distinto. Então, eu tenho apenas 5 possibilidades de número na classe das unidades. Então, fazendo 6 vezes 5,
seriam 30 possibilidades, tá bom? Nesse primeiro caso, nós poderíamos repetir os números e nesse segundo caso, nós não poderíamos fazer a repetição desses números. Teriam que ser números diferentes, tá certo? Exemplo de número 5. João está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. De quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Então, primeiramente, nós vamos destacar as informações. Ele diz que partindo do hotel para o shopping, existem 3 linhas de metrô. E do shopping até o centro histórico, existem 4 ônibus, tá certo? Vejam só. Então, a gente percebe que não tem nenhuma condução, não tem nenhum carro, nenhum ônibus e nenhum metrô que leve direto do hotel até o shopping. Então, ele mostrou quantas possibilidades João poderia escolher para se locomover, tá certo? Ele pergunta o quê? De quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Então, vamos lá. Nós vamos resolver pelo princípio multiplicativo, tá certo? Vou chamar aqui de 1. Então, ele tem a opção de metrô e tem a opção de ônibus. Os metrôs para chegar até o shopping e os ônibus para chegar do shopping até o centro histórico, tá certo? Quantos metrôs ele tem a opção de escolher para chegar até o centro histórico? 3. E quantos ônibus do shopping até o centro histórico ele pode pegar? 4. Coloco o sinalzinho de multiplicação e faço 3 vezes 4 é igual a 12. 12 o quê? 12 maneiras ou possibilidades. Vamos para o próximo exemplo. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro, V, ou falso, F, para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então, vejam só. Ele disse que a prova tem quantas questões? 5 questões. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira questão. Segunda questão. Terceira questão. Quarta questão. E quinta questão. Então, o que é que eu pergunto a vocês? Na primeira questão, quantas possibilidades ele poderia assinalar? Ele tinha quantas opções? Ele tinha 2 opções, verdadeiro ou falso. Então, 2. Na segunda questão, quantas maneiras ele poderia responder? A segunda questão, de 2 maneiras, verdadeiro ou falso. Na terceira questão, ele também tinha 2 opções de resposta, que era verdadeiro ou falso. Assim como na quarta e na quinta questão. Então, o que é que eu faço agora, professor? Vocês vão fazer a multiplicação, tá certo? Então, eu vou fazer 2 vezes 2, que é igual a 4. Vou deixar aqui em cima para eu lembrar o resultado. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. E 16 vezes 2 é igual a quanto? 32. Então, ele tinha 32 maneiras distintas para responder à prova. A prova ou teste, tanto faz. Tá certo?
Então, pessoal, esse foi o último exemplo. O nosso exercício será disponibilizado no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado, tá certo? Para a gente estar tentando sanar essas dúvidas. Eu deixo essa mensagem de incentivo para vocês, estudar o caminho para o sucesso, porque é através do estudo que vocês vão conseguir realizar todos os seus sonhos. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!